Olá, eu sou Gustavo Meireles, médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. É um prazer lhes dar as boas-vindas em mais um episódio do ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde, com o apoio da Agfa. A cada episódio, recebo convidados especialistas em inovação, com foco na área de saúde. Abordamos diferentes temas, como o papel da inteligência artificial, novos diagnósticos e tratamentos, monitoramento remoto de pacientes e diversas outras inovações que estão transformando a saúde. O objetivo é manter você a par das mais recentes tecnologias e das próximas novidades do setor. Em um mundo em constante evolução, onde a tecnologia transforma a maneira como vivemos e trabalhamos, a educação em saúde é fundamental para capacitar os profissionais a lidar com os desafios mais complexos da área. Neste episódio, vamos explorar como as inovações estão revolucionando a formação e a educação dos profissionais de saúde. Por meio de novas abordagens, tecnologias avançadas e métodos de ensino dinâmicos, estamos formando uma nova leva de profissionais altamente qualificados e preparados para enfrentar os desafios do setor de saúde. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje dois convidados especiais que têm muita experiência na área de educação e saúde, prontos para compartilhar seus insights sobre como as inovações estão impactando positivamente a formação dos profissionais do setor. Guilherme Soares, que é CEO da Inspirali Educação, e Alexandre Kawasaki, médico pneumologista do Hospital das Clínicas da USP e coordenador da pós-graduação em pneumologia do Hospital Albert Einstein. Guilherme, Alexandre, muito obrigado por estarem aqui hoje. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite. Uma honra estar aqui compartilhando esse momento, inclusive com o Dr. Alexandre. Acompanho o seu trabalho e aprendo muito ouvindo seus podcasts, participando dos seus eventos. Parabéns. Muito obrigado. Oi, Gustavo. Eu que agradeço o convite. Para mim é um grande prazer estar aqui. Como amigos e com parceiros, para mim é uma grande honra estar aqui também com o Guilherme. Pessoas tão importantes aí nessa área. Obrigado. Bem, pessoal, a área de educação e saúde sempre me motivou muito. Um tema que eu gosto bastante. Faz parte da minha vida já há muitos anos. Então eu tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje para a gente discutir como que a educação está mudando e está também se adaptando a esses novos tempos, né? Muita tecnologia, o setor de saúde com várias revoluções. Eu vou começar aqui pelo Guilherme, CEO de uma grande empresa que também está transformando o setor de educação e saúde aqui no Brasil. Queria saber, Guilherme, como é que você enxerga, né, esse papel das instituições de ensino em saúde para garantir que os alunos de hoje estejam cada vez mais preparados para lidar com os desafios e avanços do setor e como que a Inspirali tem se posicionado nesse sentido. Ô, Gustavo, nós estamos gravando esse episódio na Semana da Mulher, né? Não poderia deixar de saudar todas as mulheres, inclusive dizer que uma das principais mudanças que nós estamos vivenciando é que hoje são muito mais alunas do que alunos. Muito mais do que 50% da nossa base de estudantes são mulheres que estão entrando nessa jornada, nessa escolha de vida que é a medicina. Eu acho que a principal pergunta que a gente deve se fazer antes de responder a sua pergunta é que tipo ou que perfil médico o Brasil precisa. O Brasil é um país de dimensões continentais, tem ainda um gap em relação aos principais indicadores mundiais em relação ao índice de médicos per capita, porém esse índice ele não é distribuído de forma equilibrada, né? Existem centros urbanos que têm um índice de médicos até maiores do que países desenvolvidos e outras regiões brasileiras que têm índices de países subdesenvolvidos, né? Então a distribuição dessa população médica é um grande desafio que o Brasil tem. E que tipo de médico, que perfil médico o Brasil precisa, né? A gente internamente usa um acrônimo de 4 letrinhas chamado TRIS, T-R-I-S, né? Primeiro, um médico com a competência técnica. Um médico ou médica que seja capaz de ter precisão no seu diagnóstico, que tome decisões com base em evidências, né? Então, competência técnica é um perfil importantíssimo para esse profissional atuar num país como o Brasil. Segundo, é um pensamento reflexivo. Precisamos de um médico que tenha um pensamento crítico em relação ao uso de tecnologias, e vamos falar bastante sobre isso hoje. Sempre preocupado e com atenção na segurança do paciente. Terceiro, o ID integral, o cuidado integral. Precisamos de médicos e médicas que olhem para o paciente como um ser humano integral, indivisível, que tenha um olhar
para a pessoa, para o indivíduo e não para a doença, sabendo que a saúde dele é uma função de diversos elementos. E, obviamente, vocês sabem disso até melhor do que eu. E, por fim, o S de social, a responsabilidade social. Precisamos médicos, profissionais médicos, que tenham o zelo, tenham a paixão e o incômodo pela vida, tenham a compaixão pelas pessoas que estão em vulnerabilidade e tenham cuidado para proteção do nosso planeta, porque vimos aí nas pandemias, né, e estamos vendo agora nessa pandemia, pode-se dizer, de dengue, que se não houver um equilíbrio no meio ambiente, na natureza, isso volta para a saúde dos pacientes. Então, esse é o grande desafio que a gente tem como Inspirali. Hoje a Inspirali é o principal ecossistema de educação médica de qualidade do Brasil, presentes aí em diversas regiões, e a gente busca formar esses profissionais ao longo dos 6 anos, tentando contribuir para a formação deles com esses 4 elementos. E isso é uma jornada bastante desafiadora, mas que a gente tem feito coisas bacanas que a gente vai poder compartilhar aqui e atingido um pouco desse objetivo que a gente se colocou. Eu fico pensando aqui, quando eu fiz a minha faculdade de medicina, né, já tem muitos anos, e desse TRIS, talvez, depois o Alexandre pode falar melhor como foi a parte dele também, desse TRIS eu acho que eu tive só a primeira letra, né? É uma formação muito ligada à parte técnica. E é muito importante ver que hoje, né, aqui no país, nós estamos formando quantos médicos por ano que a gente... Hoje nós temos, em termos de vagas aprovadas, cerca de 50 mil vagas, sendo aproximadamente 40 mil em escolas privadas e 10 mil em escolas públicas. Uhum. Nem todas essas vagas estão maduras, então algumas estão ainda no seu processo de amadurecimento, ou seja, no meio do curso, as primeiras turmas. Então a gente vai em breve formar 50 mil médicos por ano. É importante, né, ver que existe essa preocupação de ir além da capacidade técnica e mostrar para os médicos e médicas que estão se formando também que tecnologia é muito importante, mas tem um uso racional da tecnologia para que a sustentabilidade financeira do setor também pare de pé. Tem que olhar para o ser humano como um todo. E achei bacana isso também de olhar não só para os impactos sociais, mas muitos impactos ambientais. A gente gravou um podcast aqui há algumas semanas com o João Paulo Capobianco, que é o secretário nacional de Meio Ambiente, e com Ari Araújo, que é um médico radiologista muito ligado também a essa questão de sustentabilidade climática, e aprendi várias coisas que eu não sabia. Por exemplo, o setor de saúde é um dos grandes agentes também negativos para sustentabilidade climática, né? Então, o nosso setor polui bastante, gera muitos resíduos, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É importante ver vocês já passando isso para as alunas e alunos, né? Muito bacana. Aí eu vou passar para o Alexandre aqui, para que ele, já pegando a fala também do Guilherme, né, nos diga como é que você está vendo aí, Alexandre, a educação em saúde ao longo dos anos, né? Lembrar da sua época na Faculdade de Medicina, depois na residência, e o que você tem visto de inovações, o que está mudando? Bom, Gustavo, então eu vou começar com a minha história. Eu fiz faculdade na Federal de Pernambuco, e lá a gente sempre foi um pouco atrasado em relação à evolução da educação médica. Então, por exemplo, aqui na região sul, e em vários locais do Nordeste já existia um internato de 2 anos. E eu tive internato de 1 ano só. E hoje em dia é muito claro pra gente como um internato de 1 ano é pouco. Internato é um dos momentos que a gente mais aprende durante a medicina. E aí entra naquilo que você falou. Era muito técnico, a gente tinha muita aula teórica, né? Por outro lado, a gente entendia que existia um déficit muito grande no ensino prático. E a gente trabalhava muito em hospital. Então, quando eu estava no 3º ano, eu comecei a dar plantão em emergência, aprendi a atender paciente. Então, o que a gente não tinha de internato, a gente aprendia por vontade própria durante a formação. E aí, nisso, a gente terminava aprendendo também, meio que, entre aspas, na marra, a cuidar de pacientes menos favorecidos. A gente começou a ter também essa visão do mundo sofrido, que é aquele que tem menor acesso à saúde, já muito precoce, no momento que a gente ainda é muito romântico. A gente não tem os problemas de pagar conta, de ser médico e precisar ganhar alguma coisa, né? Então, acho que a gente teve um pouco disso. E aí, o que eu notei ao longo dos anos é que houve uma mudança, pelo menos lá na minha região, de aumentar a quantidade de ensino prático, que é uma coisa que tem extremo impacto no aprendizado. E ao longo do tempo, eu fui tendo contato com alunos que vieram de outras estratégias de ensino.
Então, a estratégia de ensino baseada em problemas, estratégia de ensino baseada em times. E o que aparentemente me traz é que são formas aparentemente mais intuitivas e didáticas de passar a informação. Quanto mais você discute um problema, ao invés de ser um ponto específico, mais você aprende. Quanto mais você faz uma prática, isso é melhor. Isso me parece ser uma evolução muito positiva que a gente vê nas escolas médicas ao longo do tempo. E aí vem a parte de tecnologia, né? O quanto que a gente foi aprendendo. Na minha época, a gente já tinha um ensino baseado em simulação, que é uma forma nova, né? Entre aspas, de aprendizado, mas tinha o ACLS e o ATLS. E isso foi se especializando cada vez mais de um jeito que hoje em dia a gente tem uma grande quantidade de possibilidade de ensino e simulação. Mas a minha impressão é que isso ficou restrito a uma parcela dos médicos, dos profissionais de saúde e dos estudantes. E o que eu quero dizer com isso é, muita inovação chegou para quem está começando a aprender e pouca coisa a gente tem para quem está na outra parte, né? Porque o médico ele tem que sempre pensar que é uma educação médica continuada. Ele não deve nunca parar de aprender. Eu estou no Hospital das Clínicas e continuo aprendendo toda vez que eu vou lá. E a gente tem que ter sempre essa mente de aluno para você conseguir ser um médico que se molde às novidades. E eu entendo que me parece que para esse grupo de pessoas que é pós a graduação, a gente ainda está um pouco atrás. Eu vejo muito aulas online, que é uma novidade, né? Então você consegue diminuir, encurtar distâncias. A gente tem possibilidade de discussão de casos à distância também. Tem essas partes de simulação, mas eu acho que ainda é muito pouco, né? Tem um paciente virtual, mas ainda engatinha. Talvez o que seja mais próximo seja a realidade virtual em robôs cirurgia, né? Que eu cheguei a participar disso, achei interessante. Termina sendo algo meio gamificado, né? Mas ainda existe um gap muito grande. Ótimo esse ponto, Alexandre, porque a gente vai falar mais dele depois, que é a educação médica continuada, né? Não só a educação médica, a educação continuada em saúde. E nós vemos, por exemplo, em outros países, como os Estados Unidos, que existe uma revalidação do diploma do profissional. Então, eles precisam ir a congressos, fazer cursos para revalidar o diploma. Eles vão acumulando lá os pontos, né, os CMEs. Aqui no Brasil, até hoje, isso não é obrigatório. Então, profissionais vão a congressos, fazem cursos de pós-graduação. E eu queria até ouvir um pouco mais de vocês dois, né? Vou começar pelo Guilherme aqui para saber quais iniciativas eles têm feito na Inspirali, pensando já também não só no aluno e na aluna de medicina, mas nesse profissional já formado, em como garantir que ele mantenha uma educação continuada. Esse é um ponto fundamental, né? Porque talvez de todas as carreiras ou de todas as profissões, a profissão médica demanda essa atualização constante. Devido à evolução das tecnologias e do conhecimento, que é exponencial esse aumento, então o médico, a médica precisa estar estudando, trocando, né, o peer learning, participando de eventos, fazendo cursos para se manter relevante no ambiente, senão acaba ficando para trás. E isso hoje é ainda mais importante porque a carreira médica ela deixa de ser aquela carreira linear, que se tinha o curso, o internato, depois a residência e a especialidade, a especialização, etc. Hoje é uma carreira muito mais fluida. Existem os médicos empreendedores, como você, Gustavo. Existem os médicos que vão para academia, para pesquisa, para gestão. Então, existe um médico que prefere ir direto para o plantão, vai fazer uma especialização em vez de uma residência. Então, cada persona dessa tem uma trajetória que precisa ser olhada com muita atenção de como esse médico, essa médica pode e deve se manter atualizado. Mas eu queria pegar um ponto aqui do Alexandre, que é essa questão prática. Isso é um ponto crucial e central, é uma pedra angular da educação médica hoje, porque dado o perfil de médico que o Brasil precisa, a gente não precisa que o aluno saia do 6º ano um especialista para fazer procedimentos complexos. O Brasil precisa de um atendimento vinculado ao SUS, básico, com um volume para atender as regiões que não demandam, e isso demanda muito da prática. Então, a gente fala internamente que a Inspirali tem uma coluna vertebral, só não são 33 vértebras, são 30 vértebras, né? Que são nossos 30 médicos que pensam e que são todos educadores com dezenas de anos de experiência, um time montado pelo professor José Lúcio, que tem uma vasta experiência em educação médica, ele é cirurgião pediatra,
já implementou mais de 50 cursos aqui no Brasil. E a gente desenhou esse currículo Inspirali, e daí vem o nome Inspirali, né? A junção de inspiração com espiral do conhecimento. E é um currículo integrado que literalmente, desde a primeira semana, e nós estamos começando o primeiro período de 2024 com os calouros, exatamente agora há 2 semanas, e eles já estão presenciando, visitando, acompanhando os postos de saúde. É claro que o primeiro período é uma desconstrução e está muito mais presente com outros profissionais da saúde, né, com enfermeiros, etc., que vão ter esse olhar de como ter esse cuidado. Porque muitos desses alunos, eles chegam muito jovens e já acham que já vão atender no primeiro dia, né? E é claro que não. E isso acontece numa espiral de aprofundamento, de conhecimento, daí nasceu o nome Inspirali. Esses estudantes, eles participam, sejam no primeiro período, no segundo período, assim sucessivamente, com um grau de complexidade, com aprendizado baseado em problemas, com aprendizado de time. E a gente vê que nos enche de orgulho com as nossas missões humanitárias, que é uma parte integrante da nossa proposta. Já fizemos 5 nos últimos 2 anos na Amazônia, agora recentemente um na África, em Benin. E a gente vê a maturidade desses estudantes ao enfrentar situações bastante adversas, porque eles vêm com essa prática desde o dia 1. Claro que temos simulações, temos paciente-atores, e cada uma dessas ferramentas, temos realidade virtual, mas cada uma delas vai montando um tijolinho que vai dando esse amadurecimento. E é de encher os olhos realmente quando a gente vê esse amadurecimento acontecer e a segurança que esses meninos passam no ambiente de prática realmente. É muito interessante. Eu fico olhando para o Alexandre aqui. O Alexandre é um pouquinho mais novo do que eu, mas poxa, dá vontade de voltar para a faculdade de medicina, porque a gente teve uma formação totalmente diferente dessa, né? Como a gente estava falando, centrada no pilar técnico. E você tocou num tema aqui bem relevante, que é o médico hoje, fazer medicina te abre portas para diversas outras carreiras, assim como, poxa, alguém faz engenharia de produção e pode trabalhar em banco, pode ser CEO de uma empresa. Antes era, fiz medicina, vou ser médico, vou ter um consultório, vou ser cirurgião. E ela era técnica tão extrema que o médico não sabia nem gerenciar um consultório, né? Não sabia cobrar o paciente, não sabia cuidar das finanças pessoais, não sabia trabalhar em equipe. E é muito bacana ver essa mudança. Eu lembro de ter lido um artigo também há alguns anos. Nos Estados Unidos, 10% dos estudantes de medicina, achei um número bem alto, 10%, fazem ao mesmo tempo uma segunda carreira, uma segunda faculdade. Então ele está, estudando medicina em Stanford e ele consegue ir fazendo disciplinas de outra área. Entre elas, engenharia, porque tem tanto equipamento hoje, tecnologia, que podia aprender um pouco disso, saúde pública, teologia, para saber lidar também com o ser humano de uma forma melhor. Imagina que, então, 10% dos médicos que estão se formando nos Estados Unidos são médicos e mais alguma coisa, né? E a gente vai ver muito isso aqui no Brasil também. Eu vou passar para o Alexandre agora para ver como que ele enxerga isso também, principalmente na educação continuada em saúde, que é a mais comum, que são os congressos, né? Os congressos estão mudando também, Alexandre, ou estão parados no tempo? Como é que você enxerga? Esse ponto, ele é extremamente sensível, porque emitir uma opinião sobre congresso termina muitas vezes atingindo várias pessoas que estão na coordenação, na organização e que dão um baita trabalho, é um super trabalhoso montar um congresso. Mas, por outro lado, também eu acho que a gente precisa olhar para os congressos de uma forma crítica de como é que as coisas acontecem hoje em dia. E eu fico muito impressionado como me parece haver uma certa desconexão do que a gente tem de tecnologia em evolução e como é que os congressos eles estão. Então, o meu primeiro congresso que eu participei foi durante a faculdade de cardiologia. E foi um congresso brasileiro de cardiologia que foi em Recife. Tem mais de 20 anos isso. E no fundo era basicamente igual a como é hoje em dia. Existiam as aulas expositivas, em alguns momentos discussões de casos, muita interação com a indústria farmacêutica, muita interação entre os médicos e não parece ter mudado muito. Hoje em dia a gente vai num congressos tanto nacionais quanto internacionais, e a gente tem uma grade extensa de muitas aulas,
tem algumas coisas um pouco diferentes, inovadoras, umas discussões de casos um pouco mais diferentes, mais dinâmicas, onde abre para as pessoas que não são os palestrantes mandarem os casos, mas no fundo continuam os slides, continuam as apresentações, e eu vejo hoje em dia uma concorrência desleal que não tinha anos atrás, que é um celular, um smartphone na mão. A gente consegue ver muitas vezes em determinados momentos as pessoas muito mais preocupadas com as mensagens que estão recebendo, com algumas atualizações, com outras coisas que não tem nada a ver com o que está sendo exposto. E eu acho que o Congresso, hoje em dia, a gente precisaria rever isso. Quais são as coisas mais legais no Congresso? Assim, as conexões que a gente faz, o networking que a gente faz com as pessoas, o quanto que a gente vai lá e consegue tirar as dúvidas. Ir para um Congresso e receber um monte de informação e às vezes ver algumas aulas sobre coisas que eu não vou ver no meu dia a dia ou que são extremamente incomuns. Talvez em algum momento seja divertido, mas do ponto de vista de educação médica esteja um pouco atrás. E eu acho que a gente precisa priorizar mais discussões entre as pessoas, eu não vou nem dizer entre os palestrantes, a gente precisa talvez desconstruir um pouco a ideia daquele médico detentor do conhecimento, que está vindo lá para passar um monte de coisa que sabe sobre alguma coisa que talvez quem está ali mal veja ou não seja parte do que ele precisa. E mais criar conexões entre pessoas que têm experiências diferentes sobre determinados assuntos médicos. Porque por mais que eu seja pneumologista de um hospital grande aqui, tem muito pneumologista que tem um outro tipo de paciente, um outro tipo de experiência que a gente consegue trocar. Por isso que eu digo, a gente precisa tirar um pouco a ideia do professor e muito mais a do colega, onde a gente consegue trocar experiências e criar conexões networking. E como fazer isso? Acho que a questão mais difícil de responder é como que a gente consegue fazer isso. Eu vejo certos movimentos de tentativas, de discussões, de tirar slides, de promover mais pessoas em mesas, mas isso ainda é uma coisa, num congresso, pela quantidade de pessoas que está presente, é muito mais difícil. Uhum. E me parece uma coisa que ainda está engateando e a gente está tentando, mas precisamos discutir muito como tornar isso algo mais factível e real. A gente vai falar um pouquinho mais à frente também sobre essas novidades na educação e saúde, mas concordo com você, né? Acho que as faculdades, por exemplo, já estão muito com essa junção dos professores com os alunos, uma troca de experiências. Acho que os congressos em saúde estão mudando, mas talvez num ritmo mais lento do que a nossa sociedade vem mudando, né? Então, tem essa competição pela atenção com o celular e tem muita gente ali que está mais interessada em encontrar um amigo da faculdade que não via há 20 anos. Então, acho que esse é nós três estamos numa comunidade de inovação em saúde. Ano passado fizemos alguns eventos juntos, faremos outros esse ano e um dos motes é esse, a gente ter muito relacionamento, as pessoas se encontrarem, trocarem experiências do que ficarem com apresentações o tempo todo. E aí eu vou devolver para o Guilherme aqui, a gente vai estar chegando no final da primeira parte do nosso episódio, mas com uma pergunta também sobre isso, né? Como é que, sei de um programa super bacana também que vocês têm, o Embaixadores Inspirare, né? Que tem vários médicos e médicas já super renomados, professores que interagem com os alunos e fazem essa troca de experiência. Então, como é que você enxerga, pegando o gancho do Alexandre também, nessa troca de experiências do profissional de saúde renomado e que conhece bastante com o aluno que está começando ali? Acho que é muito importante essa reflexão, né, dos congressos e mais, acho que o ponto central dessa discussão é mais qual o papel do congresso e o que ele está querendo atender do que ele querer responder a todos os desafios, né? Então, eu acho que tem essa troca, tem esse relacionamento, que é um aspecto fundamental. Mas o aprendizado, muitas vezes, ele acontece como se fosse uma letra T. Vem de um tema horizontal, mais superficial, mais abrangente, e à medida em que gera o interesse por algum dos temas que está sendo exposto, o profissional médico, ele precisa aprofundar. Então, acho que o desafio é conectar essa horizontalidade com uma profundidade menor de debates e trocas e, às vezes, exposição, mas dar a oportunidade, seja no congresso ou logo em seguida, para o aprofundamento. Então, essa junção acho que vai ser a vencedora, na minha opinião. Eu acho que essa troca entre profissionais médicos, profissionais de saúde e estudantes é fundamental.
todos nós, sejamos médicos ou não, ou outras carreiras, eu pessoalmente sou administrador, sempre temos alguém que a gente olha e quer se espelhar, que se inspira. Daí vem o objetivo do programa Embaixadores da Inspirali. A Inspirali hoje tem cerca de 12 mil alunos de medicina, e desses 12 mil, cerca de 6 mil são ligantes, participam das ligas médicas, né? Porque depende do ano e tal que eles estão. E esses embaixadores vêm justamente a apoiar, a fomentar e a integrar essas ligas pela temática. Então, por exemplo, as ligas de pneumo, né, do Brasil inteiro, elas se conectam, trocam com o apoio desses embaixadores. E não para só aí, né? A gente tem parcerias com grandes hospitais como a Rede DASA, o 9 de Julho, o Mater Dei, no qual os médicos vêm para a sala de aula, né, entre aspas, e os nossos alunos participam de prática, de acompanhamento dentro do ambiente dos hospitais. E essa troca é rica para os dois lados. E cada vez mais essa aproximação precisa acontecer. Eu costumo falar que os nossos calouros, que começaram agora em fevereiro de 2024, eles vão de fato vão ser médicos mesmo, de fato, acho que daqui a 10 anos. São 6 anos de graduação, depois tem os plantões, tem residência, eventualmente, eles vão se sentir médicos de fato ali com aquela segurança em 2034. Quem aqui é capaz de dizer o que será, como estará o mundo e como estará a saúde em 2034? Ninguém. Então, se a academia, as escolas não tiverem umbilicalmente ligadas com a prática, com os prestadores de serviço, com a assistência e com as novas tecnologias, esses alunos vão sair desconectados. Por isso a gente trabalha muito com pesquisa, trabalha muito próximo com os prestadores de serviço para que essa troca aconteça ao longo do curso. Muito interessante. É isso, olhando para trás, né? Quem diria que foi Copa do Mundo do Brasil, até para a gente ter uma referência temporal, né? Até em 2014, você imaginaria que a Rainha Elizabeth já não estaria entre nós? Exatamente, né? Exatamente. Foi embora tão jovem, né, coitada? Então. Agora, imagina se pensar hoje, você tem o ChatGPT como um copiloto do médico, já está começando isso. Então toda aquela... O Alexandre hoje no consultório tem que passar lá, grande parte do tempo dele, ele está colocando dados no computador. Então, está fazendo consulta com alguém, está registrando. Certamente, em 10 anos... O computador vai estar fechado ali, tem um dispositivo ouvindo a conversa entre médico e paciente, passando isso para um prontuário eletrônico, mostrando qual que é o melhor caminho. Bem, isso são previsões de futuro, né? Muita coisa vai mudar. Acho muito bacana esse papo. A gente vai continuar na próxima parte do nosso episódio. E eu queria agradecer muito a vocês dois, Guilherme e Alexandre. Muito obrigado por estarem aqui. Daqui a pouco vou chamar vocês de volta para a gente continuar nosso papo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Guilherme. Foi um prazer. Bem, se você gostou desse episódio, não se esqueça de avaliá-lo com 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast. Compartilhe também com seus amigos, seus contatos, nas suas mídias sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a informações de qualidade sobre inovação e empreendedorismo em saúde. Ao fazer isso, você nos ajuda a disseminar informação e a aumentar o interesse por esses temas tão importantes para o avanço do setor. Muito obrigado.